Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um tutorial. Hoje eu vou ensinar para vocês como tecer um top cropped de crochê a partir desses squares aqui, que tem o formato de sol. Vou utilizar o fio fluff, que é da marca Fisher Fios. Aqui diz que é fio para amigurumi, mas também serve para vestuário. Ele tem 254 metros, o tex é 950. Essa cor aqui é a solar. Vou utilizar também a cor marrom. Uma caixinha de cada cor, ou seja, um novelo de cada, foi o suficiente para criar a minha peça, que equivale a um tamanho M, e ainda sobrou fio, certo? Mas, caso vocês não encontrem o fio fluff, vou deixar dicas com outros dois tipos de fios aqui para vocês substituírem. A primeira opção de substituição seria com o fio amigurumi, que é da Círculo Produtos. O tex é de 492. E ao colocar aqui ó, o fio amigurumi com o fio fluff, um ao lado do outro, vocês podem perceber que os fios acabam ficando bem próximos um ao outro, em questão da espessura. Mas, caso vocês queiram utilizar o fio Bella, o fio Charme, que é um fio um pouquinho mais fino, vocês podem tecer com ele também. O tex do Bella é de 370. Agora, comparando o fio Bella com o fio Fluff, ó, vocês vão ver que o Bella é um pouquinho mais fino. Eu fiz essa amostrinha aqui, ó, do square com a cor única do Bella. E acaba que o square com o fio fluff e o fio Bella ficam no mesmo tamanho. Porém, a questão do acabamento vai dar uma diferenciada. Com o fio Bella, a peça de vocês vão ficar um pouquinho mais maleável, um pouquinho mais molinha. Enquanto com o fio fluff, o amigurumi, ele vai ficar mais estruturado. Vai ficar a peça, assim, um pouquinho mais durinha. Vou utilizar também a agulha de crochê de 4 milímetros. Agulha de tapeçaria, tesoura, fita métrica e cola de tecido para os acabamentos dos squares. Agora, falando sobre a modelagem do nosso top, nós vamos iniciar pelos squares. Para o meu tamanho, que equivale a um M, a circunferência do meu busto é de 93 centímetros, então eu fiz um total de 12 squares. Conforme vocês estão vendo aqui, ó, o vídeo ao lado, ficou desta forma assim, ó, a quantidade de squares que eu fiz para o meu tamanho. Vou medir o square finalizado, então, pegando aqui a parte da altura, eu fiquei com aproximadamente 9 centímetros. E agora, pegando de uma ponta a outra, fiquei com um total de 10 centímetros. Então, ficou um square 9 por 10. Dando sugestões para outros tamanhos, do P ao M, eu sugeria 12 squares. E do tamanho G ao GG, de repente, até 16 squares. Mas o interessante é vocês irem provando no corpo de vocês. Vamos iniciar o nosso square com a cor amarela e criando um anel mágico. Eu vou preferir o anel mágico, pois como a base do square é mais fechada, aqui no meio, o anel mágico facilita para que ele fique com esse acabamento mais fechado, certo? Agora, eu vou subir de 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto da minha carreira, e dentro do anel mágico, eu vou tecer mais 11 pontos altos. No total, com as 2 correntinhas de início, nós vamos ter 12 pontos altos dentro do anel mágico. Finalizei os 12 pontos altos, agora eu vou puxar para fechar a nossa base, o anel mágico. Vou contar novamente se tem os 12 pontos. E agora eu vou mais uma vez puxar aqui o fio. E para finalizar a primeira carreira, é só ir lá nas 2 correntinhas iniciais e fechar com um ponto baixíssimo, bem em cima delas. Olha só, ficou desta forma aqui, ó. Ficou tipo uma base redondinha. Agora, para a segunda carreira, nós vamos iniciar novamente com 2 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. E agora, todos os pontos altos da carreira anterior, nós vamos fazer 2 pontos, nós vamos ter um aumento em cada ponto. Então, se nós iniciamos com 12 pontos altos, agora na segunda carreira, nós temos que fechar com 24 pontos no total. Então, aqui ó, eu já fiz o ponto, aí vou fazer mais um ponto dentro do mesmo espaço. Vou seguir aqui, ó, no próximo ponto, faço um ponto alto e dentro do espaço vou repetir mais um ponto alto. Então, vamos percorrendo por todos esses pontos aqui, sempre colocando um ponto a mais, vão ser 2 pontos em cada espaço. Adiantei um pouquinho os meus pontos, mas aqui agora eu vou conferir, antes de finalizar a segunda carreira, se eu tenho os 24 pontos no total. Aqui, pelos meus cálculos, não, eu tenho 22. Então, faltam 2 pontos altos para eu finalizar a primeira carreira. Vou tecer aqui os 2 pontos altos que faltam. E aí, vou lá nas primeiras 2 correntinhas, onde a gente iniciou nossa primeira carreira. E vou finalizar com um ponto baixíssimo.
Agora, na terceira carreira, vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos trabalhar os detalhes do sol, certo? Então, preste bem atenção aqui para a terceira carreira. Vamos iniciar com 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. Dentro do mesmo espaço, vou fazer mais um ponto alto. Finalizei aqui os meus 2 pontos dentro do mesmo espaço. Vou fazer 2 correntinhas de separação, sem pular o ponto na base. Vou olhar para o próximo ponto, certo? Ó, já ali do lado. Vou iniciar como se fosse um ponto alto, só que eu não vou finalizar, ó. Só vai ficar ali, ó, o cabinho na agulha na espera. Novamente, vou dar uma laçada. Vou para o próximo ponto da base, inicio novamente como se fosse um ponto alto. Fiquei com os 3 cabinhos na agulha e agora eu puxo os 3 de uma vez. Vou dar 2 correntinhas de separação, laçada, vou lá para o próximo ponto, inicio como se fosse um ponto alto, novamente laçada, vou para o próximo ponto alto, inicio como se fosse um ponto alto novamente. Fiquei com os 3 cabinhos na agulha e puxo eles de uma vez. 2 correntinhas de separação e novamente repetindo o processo. Finalizando a terceira carreira, vou fechar ali com 2 correntinhas e um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto onde nós iniciamos a terceira carreira. E olha só, a terceira carreira ficou desta forma aqui. Agora, nós vamos iniciar com a cor marrom. Já prendi o fio marrom aqui no square, que seria a quarta carreira, e nesse primeiro espaço nós vamos trabalhar com o nosso primeiro leque. São 3 pontos altos com uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. Nesta quarta carreira, nós só vamos trabalhar com correntinhas de separação dentro dos nossos leques. Quando for para pular aqui para os próximos intervalinhos e trabalhar com os bloquinhos de 3 pontos altos, não tem necessidade de vocês fazerem correntinhas, tá? Só faz a laçada ali, ó, pula lá pro intervalinho, cria os 3 pontos altos juntos. Novamente aqui eu só dou a laçada, já pulo para o próximo espaço. Novamente vou fazer 3 pontos altos juntos. Aí vou dar a laçada, pular para o próximo espaço e fazer um leque novamente. 3 pontos altos, com uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. A sequência vai ser sempre essa. Em um bloquinho, nós vamos trabalhar o leque. Aí, nos próximos 2 bloquinhos, nós vamos trabalhar somente 3 pontos altos. E assim por diante. Vão ser 4 leques nas extremidades e entre os intervalos, esses 3 pontos altos. Finalizando a quarta carreira, então, olha só, ficou desta forma aqui. Nas 4 pontas dos leques e entre os intervalinhos ali, somente trabalhando os 3 pontos altos. Agora, eu vou fechar a última carreira, fazendo um ponto baixíssimo. Vou fazer mais um pontinho aqui para cortar o fio. E o nosso square está pronto. Então, agora vocês vão trabalhar aí a quantidade desejada, conforme a sugestão que eu deixei no início do tutorial. E agora eu vou começar a parte da montagem do top com vocês. Deixa eu mostrar para vocês como que eu faço a parte dos arremates dos meus squares, certo? Então, aqui com a ajuda da agulha de crochê, vou pegar esta ponta, passar aqui para a parte de baixo. Aí, vou pingar uma gotinha de cola, fazer alguns nós para prender bem essas pontas dos fios.
e depois eu vou cortar as pontas e depois fazer a mesma coisa ali no meio do meu square. Então, eu vou passar bem rapidinho aqui para vocês verem como que eu faço os meus arremates. Com o fio marrom e a agulha de tapeçaria, nós vamos começar a costurar os squares. Então, eu vou primeiro unir as laterais dos squares e depois eu vou costurar ali a parte de baixo, numa linha reta. Para começar, eu vou vir bem aqui, ó, no meio do leque do meu square, na parte de baixo, e vou passar o fio aqui, ó, no meio dele. Vou fazer um nozinho na parte de baixo ali para prender o fio, e aí depois eu vou pegar o outro square e vou fazer a mesma coisa. Com a ajuda da agulha de tapeçaria, vou verificar ali na ponta do square, onde que está aquele leque, e bem naquela correntinha de separação do leque, eu vou prender aqui, ó, o leque de um lado ao outro. Agora, vamos dar início à parte de baixo do nosso top. Com o fio e a agulha na cor marrom, vou vir bem no início aqui, ó, do meu top, ali onde tinha o leque, e vou prender o fio na cor marrom. E aí, vou subir de 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto, e vou preencher toda essa parte de baixo aqui em pontos altos. Então, é só vocês irem seguindo os pontos dos squares e ir preenchendo em pontos altos toda essa parte de baixo. Vou adiantar um pouquinho o tutorial para que ele não fique muito extenso, porém é bem simples, ó, só seguir aqui fazendo pontos altos por toda essa parte de baixo aqui do nosso top.
Finalizei a minha primeira carreira em pontos altos, estou bem no final aqui ó, do square, onde tem o leque novamente, e vou fechar com um ponto alto dentro dele, igual nós iniciamos lá no começo da carreira. A partir daqui, a quantidade de carreiras na parte de baixo vai ser bem sugestiva com a preferência de vocês. Por exemplo, o meu top, eu quero que ele fique na altura do meu umbigo, então eu vou seguir preenchendo umas 5 carreiras em pontos altos. Se vocês optarem por um top mais curto, vocês vão criar menos carreiras. Agora, se vocês optarem por deixar o top mais comprido, que cubra toda a barriga, aí vocês podem ir criando mais carreiras. O interessante é sempre ir tecendo as carreiras e ir medindo no corpo de vocês para ver a quantidade exata, neste caso aqui. Agora vou dar uma dica de acabamento. Estão vendo que aqui, ó, nas minhas carreiras está ficando tipo uma elevação, ó, entre um square e o outro, como se tivesse sido bem na parte da união dos squares, certo? Então agora eu vou dar uma dica para vocês que aí nas próximas carreiras tende a ficar reto as nossas carreiras em pontos altos. Eu vou seguir aqui, ó, tecendo até próximo ali onde está essa elevação, como se fosse uma ondinha. E quando tiver em torno de 3 pontos altos aqui, ó, para passar por cima dessa elevação, vou aproximar mais aqui, ó, para vocês darem uma verificada, ó, aqui tem os 3 pontos altos bem em cima da elevação, certo? Então agora aqui esses 3 próximos pontos altos, nós vamos fazer assim, ó, vou iniciar como se fosse um ponto alto e não vou finalizar. Novamente, vou para o próximo ponto, inicio como se fosse um ponto alto e não vou finalizar. Por último, o último ponto alto também inicio e agora eu puxo os cabinhos todos juntos. Então, eu fiz como se tivesse sido uma diminuição bem em cima aqui onde estava aquela elevação. E agora pode ver, ó, como ficou reto novamente a minha carreira. E agora eu vou seguir aqui, ó, novamente, fazendo os pontos altos normalmente. Quando eu estiver chegando próximo ali à elevação novamente, bem naquela linha onde nós unimos um square ou outro, novamente, nós vamos fazer como se fosse uma união desses 3 pontos para continuar deixando as nossas próximas carreiras retas. Isso vocês podem fazer somente na primeira carreira ali que vocês perceberem que está ficando com essa elevação. A partir das próximas é só seguir com ponto alto normal e não precisa fazer mais nenhuma união com os 3 pontos em cima onde tinha essa elevação. Só para vocês acompanharem comigo, aqui eu estou na terceira carreira da parte de baixo do cropped, que foi onde eu percebi que estava começando essas elevações, certo? Então, nesta terceira carreira, eu vou fazer esta dica que eu passei para vocês, e aí eu vou fazer mais a quarta e a quinta carreira em pontos altos normais. Depois eu vou cortar o fio e vamos dar início à parte de cima do cropped. Finalizei 5 carreiras e agora eu vou medir aqui, ó, qual é o tamanho que está ficando esse início do meu cropped. Então, aqui eu tenho aproximadamente 22 centímetros de altura, certo? Agora, aqui na parte da largura do meu cropped, eu estou por volta de 50 centímetros. Agora, nós vamos dar início à parte de cima do cropped. Aqui na parte de cima do nosso cropped, como se fosse acima do busto, eu vou fazer somente uma carreira em pontos altos. Então, eu vou prender aqui meu fio na parte de cima
e vou começar a seguir aqui, ó, as carreiras em pontos altos, igual nós fizemos na parte de baixo. A única diferença é que eu vou fazer somente uma carreira. Nesta carreira aqui, se começar a acontecer igual lá na parte de baixo, de ficar com aquela elevação, vocês podem seguir a mesma dica que eu passei na parte de baixo, de unir 3 pontos altos ali bem na parte da elevação, para que o acabamento fique reto quando vocês finalizarem esta carreira. Olha só, terminei a minha carreira aqui na parte de cima, seguindo a dica igual eu passei para vocês. Agora eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo para cortar este fio. E nós acabamos tanto a parte de cima quanto a parte de baixo do cropped. E agora nós vamos começar a trabalhar as laterais e por último fazer a parte da alça. Iniciando a lateral do cropped, aqui eu vou prender o fio com a agulha, na cor marrom mesmo, e vou iniciar as carreiras em pontos altos, carreiras de vai e vem. A quantidade de carreiras aqui nas laterais vai variar de acordo com a preferência de vocês. Se vocês optarem por um cropped mais larguinho, vocês podem fazer de 3, 4 até 5 carreiras de cada lado. Agora, se vocês preferirem que o cropped fique um pouco mais justo, aí vocês podem fazer de 2 a 3 carreiras somente. Finalizei a primeira carreira e agora para o meu tamanho eu vou fazer mais uma carreira aqui na lateral, totalizando 2 carreiras. A terceira carreira eu vou deixar para fazer o detalhe em pontos vazados, que é onde nós vamos deixar os espaços para passar o cordão de correntinhas, pois o nosso cropped vai ser de amarrar nas costas. Agora, ampliando um pouco mais a imagem, eu vou iniciar a terceira carreira. Aqui eu vou subir 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto da carreira, com uma correntinha de separação. Aí eu vou pular um ponto na base e no próximo eu vou fazer um meio ponto alto. Tô mostrando aqui para vocês, ó, 3 correntinhas, vou pular um ponto, no próximo vou fazer um meio ponto alto. Finalizei o meio ponto alto, vou fazer novamente uma correntinha de separação, vou pular um ponto na base e no próximo vou fazer um meio ponto alto. Então, a terceira carreira nós vamos trabalhar assim, fazendo um meio ponto alto com uma correntinha de separação e no próximo ponto novamente meio ponto alto. Olhem só, ele vai ficando com esse efeito vazado aqui. Terceira carreira finalizada, agora nós vamos cortar o fio aqui na parte de cima e dar início à outra lateral. Vamos repetir todo o processo que nós fizemos desse lado aqui, do outro lado também. No meu caso, eu fiz 2 carreiras em pontos altos e uma carreira em pontos vazados. As 2 laterais já estão finalizadas. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, com o cropped aberto, como ele está ficando. Vou dobrar ele aqui, para nós termos uma noção aonde começar as alças. Então, com o cropped aberto aqui na minha frente, eu vou olhar mais ou menos aonde eu vou iniciar e finalizar as minhas alças. Então, eu vou começar aqui, ó, e vou fazendo em carreiras até chegar lá do outro lado. E depois eu prendo a parte de trás com a ajuda da agulha de tapeçaria. Vou pegar aqui o fio e a agulha e eu vou iniciar a primeira parte da minha alça. Vou vir deste lado aqui, ó, bem no meio, e eu vou fazer um total de 5 pontos altos. Eu optei por deixar a minha alça um pouco mais larga. Caso vocês queiram que a alça fique um pouco mais fina, aí vocês podem fazer menos pontos aqui. Aqui eu finalizei os 5 pontos altos, agora eu vou subir de 2 a 3 correntinhas que equivale ao próximo ponto da carreira. Vou virar aqui a alça para o outro lado e eu vou seguir agora fazendo 5 pontos por carreira e vou subindo aqui as carreiras e medindo no meu corpo, até que essa alça seja o suficiente para cobrir ali a parte do meu ombro, pegando parte da frente e das costas. Para o meu tamanho, eu fiz aproximadamente 27 carreiras em pontos altos, sempre a mesma quantidade de pontos por carreiras.
Finalizando a minha alça, foram no total 27 carreiras. Agora eu vou cortar o fio e aí eu vou virar o top para poder prender a alça aqui na parte de trás. Olha só, mostrando para vocês aqui, ó, bem no final do square, com o início daquelas carreiras que nós fizemos na lateral, eu vou prender bem aqui, ó, assim mais ou menos a minha alça. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora como que eu vou fazer para prender. Finalizada a primeira alça, agora eu vou virar e repetir o processo desse lado aqui também. Olhem só, pessoal, aqui o cropped já está praticamente finalizado, só falta passar o cordão de correntinhas na parte de trás. Vou mostrar para vocês um pouco mais de perto os detalhes do cropped, pois ontem eu estava gravando no final da tarde e a iluminação já estava um pouco baixa. Então, eu vou deixar aqui este vídeo mostrando mais detalhes para vocês, caso tenha ficado alguma dúvida em questão do acabamento, para vocês verem bem de pertinho como ficou a peça finalizada, certo? E agora também vou passar para vocês aqui como que eu vou fazer a parte do acabamento com o cordão de correntinhas. Aqui eu fiz por volta de uns 2 metros de correntinhas e agora eu vou começar a transpassar aqui na parte de trás. Então é isso, chegamos ao fim de mais um tutorial. Eu espero que vocês tenham gostado deste passo a passo. Para quem ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e também não se esqueçam, quando vocês reproduzirem esta peça, de me marcarem lá nas redes sociais para eu conhecer um pouquinho o trabalho de vocês também. Um beijo e até a próxima!